Capítulo 1933. Aprenda com a história, parte 1. Então Tiris enviaria seus filhos, os Grifons, para agir em seu lugar e continuar ajudando os outros continentes sem mexer com os territórios de seus guardiões. Os Grifons sempre usariam sua aparência para tranquilizar as pessoas de que ela não tinha os abandonou. Zoret disse: "Eu posso representá-la com uma cesta, mas por que a tabuleta?" Lita apontou para a mão direita da estátua. Porque a primeira coisa que ela ensinou aos seus seguidores depois de sobreviver foi como falar a mesma língua e como escrever. Dessa forma, eles poderiam preservar o conhecimento que ela passou para eles e compartilhá-lo com as outras tribos. Bitra respondeu. Enquanto caminhavam em direção à taverna que Zugu lhes havia recomendado, Lit passou o resto do tempo em silêncio. Eu pensei que os guardiões eram apenas seres poderosos que ficavam sentados o dia todo, exceto em tempos de crise, ele pensou. Tiris basicamente moldou 4 continentes sozinho durante séculos. Não é de admirar que até mesmo os outros guardiões a respeitem. Então por que o povo de Verendi fala tantas línguas e por que ela está menos ativa agora? Solos perguntou e Lit transmitiu suas dúvidas. Verendi está sob o comando de Fenagar, que promove a inovação, e de Zagran, que prega a individualidade. Bitra respondeu. Eles eram seus deuses locais, enquanto Tiris foi forçado a ficar longe, então as pessoas preferiram seguir seus ensinamentos. Quanto à segunda pergunta de Solos, Tiris age menos simplesmente porque as pessoas não precisam mais dela. Ela nos deu uma língua comum, os meios para cultivar a terra e nos ensinou magia. Seus filhos espalharam o legado de Silverwing por Mogar e agora as 4 raças podem se defender sozinhas. Ou melhor, eles devem ou sempre permanecerão como crianças que não conseguem sobreviver sem a mãe. A comida na taverna Serpente Bêbada era ainda pior do que a da caravana, mas pelo menos estava quente e as bebidas frias. Um barista de núcleo amarelo profundo manteria os ingredientes e a água frescos. Várias ampolas de água foram penduradas nas paredes, espalhando umidade e ajudando o mago fraco a manter a área de jantar agradável, apesar do calor vindo do sol, dos fogões e das pessoas nas mesas. Nós irritamos Zugu o quê? Lit verificou seu relógio. Ainda havia tempo antes de almoçar com Camila, mas como alguém que supostamente ficou preso na savana e depois trabalhou duro, ele deveria estar com fome. Ele não poderia nos mandar para um lugar com boa comida. A comida é boa, só que você não gosta da culinária local. Zoret respondeu. Além disso, não viemos aqui para comer, mas para ouvir. Zugu me garantiu que este é o lugar certo para quem busca emprego ou informação. Ok, tudo bem. Mas o que aconteceu com toda aquela coisa de somos abominações? Não escondemos. Por que o disfarce? Ele perguntou. Porque devido ao legado de Tiris, mulheres com pele clara e olhos brilhantes ou cabelos dourados são muito procuradas. O dragão das sombras apontou para sua esposa e para o anel de Lit. Se mantivéssemos nossa aparência original, teríamos que lutar apenas para manter as pessoas longe delas. Além disso, se alguém ficar muito arrogante conosco e tivermos que matar muitas pessoas, os únicos rumores que ouviremos serão aqueles sobre nós mesmos. Não podemos envenenar a água que bebemos nem podemos nos dar ao luxo de ter exércitos perseguindo nós. Estamos confiantes, não estúpidos. Como eu disse antes, a primeira parte da perseguição é de importância crítica. Assim que encontrarmos uma pista, podemos abandonar todas as pretensões. Bem, Solos não tem cabelo dourado como Rena. Ela só tem um tom bem claro de castanho. Lee tentou mudar de assunto, percebendo que ela estava certa. Ok, certo. Bitra riu. Porque aqui eles têm tantas loiras que podem se dar ao luxo de serem exigentes. Qualquer homem rico ou poderoso aqui mataria por uma ruiva ou mesmo uma morena. Todas as cabeças ao redor deles eram carecas ou cobertas por diferentes tons de cabelo preto. Além dos tons elementares e dos cabelos grisalhos, quase não havia variação em sua cor tanto para homens quanto para mulheres. Ponto percebido. Lita sentiu. Após terminar a refeição, Zoret foi conversar com os chefes das caravanas com a desculpa de procurar uma carona de volta para casa em troca de seu trabalho.
Mas o que ela realmente queria era informação sobre qualquer tipo de acontecimento incomum. Como Lita não desejava uma segunda porção e tudo o que ouvia nas mesas próximas eram arrotos satisfeitos e peidos mal disfarçados, ele decidiu aprender um pouco mais sobre Verendi. Há algo que não bate. Ele disse. Zugu disse que esta é a terra das oportunidades e Kamimi mostrou um mapa de Verendi. Todas são democracias. E daí? Bitra perguntou. Então por que há tantas pessoas pobres e por que tudo que ouço fala sobre guerra? Lit respondeu. Porque a situação em Garle é muito diferente da que ela disse depois de se certificar de que ninguém estava prestando atenção neles. Lá, as pessoas avançam através do talento e do mérito. Seja no império, no reino ou no deserto, um mago talentoso ou um jovem astuto é nutrido. Eu sei que você acha que o reino é uma fossa, mas até Orpal bagunçar sua vida, você ainda conseguiu passar de garoto de fazenda a quase mago sem encontrar muitos problemas. É claro que quanto mais alto você subia, mais pessoas tentavam ficar no seu caminho, mas isso teria acontecido independentemente do seu trabalho. Até seu pai teve que enfrentar vários obstáculos e ele é apenas um fazendeiro. Lita apreciou suas citações no ar e o respeito que ele tinha pelo trabalho de Haas. Aqui, em vez disso, você teria sido morto. Lark teria sido o primeiro a temer seu talento e teria removido você para ter certeza de que não almejava o feudo dele. Nana nunca teria lhe ensinado magia a menos que você se casasse com a filha dela e prometesse a ela cuidar de seus negócios. Sua única chance de se tornar um mago seria conhecer o conselho local e se tornar um aprendiz. Por quê? Lee perguntou confuso. Porque as pessoas trabalham duro para subir na escala social e não querem perder sua posição. Tanto os ricos quanto os plebeus teriam visto seu talento como uma ameaça. Os plebeus, em vez disso, teriam feito tudo o que pudessem para lucrar com você, como vender qualquer segredo que descobrissem sobre seus poderes ou identidade, se não mesmo ajudar a sequestrá-lo. Bitra respondeu. Lembre-se de que os magos têm o poder da vida e da morte em suas mãos. Ninguém gosta da ideia de um deus desonesto mexendo com seu sustento. Em Verendim, a casa em que você nasceu é mais importante do que o seu talento. Os ricos mantêm as pessoas pobres e ignorantes para que não possam ameaçar a sua posição. Isso é um absurdo. Porque ninguém mudou a lei. Uma democracia significa que as pessoas votam em seus representantes, correto? Lit sussurrou indignado. Correto, mas o que você não considera é que ser eleito custa muito dinheiro. Capítulo 1934. Aprenda com a história, parte 2. Apenas a pele de carneiro necessária para os panfletos, a necessidade de organizar comícios e as pessoas que devem viajar por todo o país para espalhar as suas promessas eleitorais custam uma fortuna. Bitra respondeu. Aqueles com as ideias certas raramente têm os meios, enquanto aqueles que têm os meios raramente têm qualquer interesse em mudar a situação atual. A democracia é ótima no papel, mas quando a experimentamos, descobrimos que, a menos que tenhamos o dinheiro para fazer o seu voz ouvida, você não passa de um sussurro em uma tempestade. Lita assinou com a cabeça, lembrando que geralmente acontecia na Terra, onde até pessoas de bom coração e cheias de ideais eram forçadas a se vender para conseguir os fundos necessários para serem eleitas. Não importa o que prometessem, eles sempre foram forçados a se comprometer tanto que seus sonhos se tornaram tão diluídos que se tornaram irrelevantes, se não completamente distorcidos. Muito poucos países na Terra poderiam ser chamados de civis, o resto apenas fingiu. E a guerra? Lee perguntou. Como é que cada país vizinho de Nangar está lutando contra outro? Verendi ainda está dividido em muitos países pequenos. Isso significa que os recursos estão distribuídos de forma desigual e que muito poucas democracias são autossuficientes. Elas usam o comércio como forma de sobreviver e manter sob controle o crescimento dos seus vizinhos. Bitra respondeu. No momento em que ocorre uma fome, uma peste ou um recrutamento, os exércitos vizinhos também atacam e os perdedores têm o seu país dividido entre os vencedores. Esses países enfrentam algum tipo de crise e os outros estão simplesmente a aproveitar-se disso.
Com um pouco de sorte, acompanhando um conflito que está ocorrendo apesar da falta de tais condições, encontraremos Teseu. Você não tem ideia do que as pessoas ditas civilizadas fariam para colocar uma coleira em uma arma viva de destruição. Será que uma única abominação mudaria tanto a situação de um continente inteiro? Lito disse. Sim. O Raiju assentiu. Neste momento, todos os países estão de mãos atadas e têm de esperar por condições favoráveis para atacar. Isso porque a verdadeira força de um exército não reside no número dos seus soldados, mas nos seus magos. A política absurda de Verendia impede que os magos subam porque os escalões superiores têm medo de serem governados por eles, como acontece no Império e no Reino. Digamos que dois países com a mesma extensão e número de magos entrem em guerra, o primeiro a perder o maior número de usuários de magia na batalha perde. Ainda assim, nesse ponto, o vencedor tem o dobro da área para proteger e menos da metade dos magos que eles precisariam, tornando-se presas fáceis para seus vizinhos. Com uma abominação a seu serviço, em vez disso, eles a enviariam para devastar as forças inimigas sem comprometer um único mago. Um de nossa espécie é suficiente para vencer a maioria das batalhas. O vencedor não sofrerá perdas e se alguém se atrever a atacá-lo enquanto ainda está consolidando seu novo território, poderá simplesmente libertar a Féria novamente. Não é a mesma situação que o reino estava antes de Valeron. Lito perguntou, obtendo um aceno de cabeça em resposta. Então como diabos o primeiro rei conseguiu tal façanha? Claro, ele e seus companheiros eram fortes, mas 5 pessoas não conseguem manter um país do tamanho do reino sob controle. Posso responder isso porque estive lá. Zoret havia retornado, trazendo 3 canecas de uma fruta fermentada que era considerada cerveja em Nangar. Valeron não foi apenas um conquistador. Ele foi primeiro um sonhador e um líder. Depois de conquistar um país, por menor que fosse, ele demoraria para conquistar o coração de seu povo. Ele ficaria lá, passaria tempo com eles e os ajudaria a resolver os principais problemas que os atormentavam há gerações. Doenças, escassez de alimentos, secas, ele e seus companheiros se livrariam deles e fariam a terra florescer assim como a grande mãe faria. Valeron não tratava aqueles que os derrotava como inferiores nem tentava impor seus costumes. Ele raramente falava e passava a maior parte do tempo ouvindo. Depois de entender o que as pessoas realmente precisavam, ele agia e as ajudava a conseguir isso. Ele não concedeu nada a eles, mas lutou ao lado deles, compartilhando seus esforços e recompensas. Você não tem ideia do quanto isso significou para todos aqueles cujas vozes nunca foram ouvidas. Para aqueles a quem foi dito durante toda a vida que não eram nada até que eles próprios começaram a acreditar nisso. Valeron não deu presentes, ele deu oportunidades e aqueles que fossem corajosos e determinados o suficiente estariam à altura do desafio. No início, eu ri dele, considerando Valeron um tolo e seu sonho uma missão tola. Depois vi exércitos inteiros virando as costas para seus generais, pessoas lutando contra seus próprios governantes para protegê-lo. Nesse ponto, comecei a acreditar nele também e torci por ele. Zoret baixou os olhos envergonhada, tomando um longo gole de sua caneca. Isso é um grande eufemismo. Bitra riu fazendo o dragão das sombras quase engasgar com sua bebida. Ela era uma verdadeira fã. Zora ainda tem um pôster antigo da coroação de Valeron e ela o ajudou nas sombras. Depois de uma longa batalha, quando seus soldados precisavam de tempo para descansar e se curar, ela patrulhava a área e matava quem ousasse se aproximar deles. Bitra. Isso deveria ser um segredo. Você percebe como foi embaraçoso para um ser milenar se apaixonar por um cachorrinho com menos de 3 décadas de idade. A voz de Zoret ficou tão aguda que quase soou feminina. Não é constrangedor, é fofo. Significa que mesmo assim seu coração não estava realmente morto e que você ainda era capaz de sonhar e cuidar dos outros. O Raiju pegou as mãos de Zoret acariciando-as gentilmente. Eu também fico tão rabugento quando estou com Camille? Li perguntou. Você é pior. Ela toca você como um violino. Solos respondeu como uma risadinha. Estou muito feliz por termos decidido vir para cá.
Verendi pode nos ensinar muito e quanto mais tempo passo com Bitra, mais entendo que ela não é Corre. Foi Corre quem matou minha mãe e, de certa forma, Bitra vingou mais de uma vez. Então, Lid percebeu que as pessoas estavam lançando olhares estranhos no momento de ternura entre os supostos irmãos e interveio. Então, você descobriu algo interessante, irmão? Ele disse enquanto passava o braço em volta dos ombros esbeltos de Bitra e a arrastava para perto dele. Zoret teve dificuldade em reprimir um rosnado e Solos não vomitou com o contato apenas porque um anel de pedra era fisicamente incapaz de tal feito. Não importa o que seu cérebro lhe dissesse, seu coração e sua alma tinham cicatrizes profundas. Na verdade, muito. O dragão das sombras também percebeu os olhares estranhos, então respirou fundo para relaxar e colocar alguma distância entre ela e sua esposa. Afirmei que o nosso negócio tem várias filiais, por isso pude perguntar sobre a situação de muitos países vizinhos. Zoret desdobrou um mapa de Verendi que acabara de comprar. Agora tenho certeza de que Teseu não está aqui. Não há nada de relevante acontecendo em centenas de quilômetros em todas as direções. Ela traçou com o dedo um círculo ao redor de Nangar e todos os seus estados vizinhos. Continua no próximo vídeo.